Olá, colega dentista! Seja muito bem-vindo à nossa live aqui, né, de aquecimento para nossa maratona do diagnóstico assertivo, que está chegando agora nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho. E vai ser uma alegria ter vocês lá. E hoje, na nossa live, agora cedinho, sábado, 9 horas, nós vamos conversar sobre esse caso clínico que a gente conversou ontem à tarde no nosso direct, né? Geraram muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas sugestões diagnósticas. Então decidi abrir uma live agora cedinho aqui no nosso perfil do Dentista Confiante pra gente conversar mais um pouco sobre esse caso e eu contar para vocês como que foi todo o acolhimento dessa paciente e também qual que foi o diagnóstico, né? O diagnóstico definitivo e qual que é o plano de tratamento, o que a gente usou de resolutividade nesse caso clínico para resolver e tirar a dor, aliviar essa paciente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live cedinho dessa vez do Dentista Confiante aí, hein? Gente, ontem à tarde, né, eu postei um acolhimento de urgência que nós fizemos lá na clínica e a paciente chegou relatando muita sensibilidade, né? E dor, aliviar a dor do paciente tem que ser a nossa prioridade nos nossos atendimentos, né? Aqui na clínica a gente tem até uma regrinha, aqui não, tá, gente? Que hoje eu tô em casa. Na clínica nós temos até uma regrinha, né? Urgência, ela é prioridade. Paciente com urgência, a gente ajusta a agenda, a gente chama um colega dentista que às vezes está de folga, mas a gente não deixa de acolher o nosso paciente, tá joia? Daniel, seja bem-vindo. Tainara, Vivian, tá? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live hoje cedinho pra gente conversar sobre esse caso clínico. E como eu sempre falo, né, gente, a gente não começa casos clínicos, resoluções pela avaliação do raio-x. Eu vou colocar na telinha o raio-x só para vocês entenderem aí um pouquinho sobre esse caso clínico e eu vou relatando aí o que aconteceu, né? A gente até colocou uma cartelinha, vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês como que ficou o acolhimento desse paciente, ó. Então, esse é o caso clínico dessa urgência que a gente acolheu nesse dente. Onde que eu vou colocar aqui para não atrapalhar vocês, ó. Então, esse é o caso clínico que a gente acolheu, a urgência desse dente na região do 16, tá? O paciente relatava dor de dente nessa região superior direita, dói congelado quando mastiga, quando ela tocava no dente. Melhora com o medicamento, mas ela relatou também que passava o efeito do medicamento, ela já voltava a sentir um desconforto, tá? Mas ela não sentia aquela dor espontânea, a dor dela não era uma dor que ela tinha com frequência, tá? E o dente é como se a gente sempre ficasse lembrando da existência daquele dente, mas não era uma dor espontânea, não era uma dor latente, tá? E ela relatou também, gente, que há um tempo atrás, né, 6 meses atrás, ela havia trocado uma restauração amálgama que tinha nesse dente e desde lá o dente começou a doer, tá? Então a paciente, olha o relato da paciente, a paciente não sentia nenhum desconforto, ela chegou ali no acolhimento, no colega dentista, apresentava uma restauração amálgama, ou ela ou ele sugeriram de trocar essa restauração amálgama e depois que ela substituiu essa restauração amálgama pela resina, ela passou a sentir dor nesse dente, tá? Então, 2 coisas eu queria pontuar nesse momento aqui pra gente, a partir desse caso clínico, acolher algum aprendizado a mais pro nosso dia a dia clínico, né? E o primeiro aprendizado, gente, é sobre as trocas de restaurações amálgama. O desejo desse paciente, quando a gente optar, oferecer ou o paciente sugerir, a gente atentar que a restauração amálgama deve ser removida com os cuidados devidos, né? A gente vai ter uma live disponível a respeito disso. E a segunda é a gente colocar na mesa as opções. Olha, será que nesse caso clínico a melhor opção é a remoção da amálgama, que não apresenta infiltração de cárie, que não apresenta nenhuma alteração? É o desejo da paciente remover? Então nós vamos utilizar ali
todos os critérios, o protocolo, para que a gente remova essa restauração com amálgama e a gente não desenvolva casos clínicos como esse de sensibilidade pós remoção de uma restauração amálgama, tá bom? Então esse é um alerta que eu queria muito colocar com vocês. Sabe por quê? Porque é uma dor muito grande do dentista e eu confesso que eu também já passei por a situação do paciente entrar no consultório sem dor, né? A gente faz uma restauração, o paciente não tinha nenhum desconforto, até mesmo em remoção de cárie, tá, gente? Eu não tô falando nem só de remoção de restauração. O paciente entrou sem dor, tinha uma lesão cariosa pequena, e aí a gente faz a restauração. No outro dia o paciente entra em contato e fala: doutor, doutora, sabe aquele dente que você mexeu na nossa última consulta? Até falei que não estava sentindo nada, mas estava com cárie, ou a gente quis trocar aquela restauração amálgama, enfim, ele está me incomodando muito, eu estou com muita sensibilidade. E isso nos incomoda muito, porque o paciente não tinha dor, né? Nós estamos aqui para ser resolutivos, para aliviar a dor do paciente e, ao contrário disso, o paciente que não tinha dor passou a ter dor depois do atendimento, tá? Então é algo que a gente precisa ter muita atenção, a gente precisa ter muito consciente e termos o passo a passo. A odontologia, gente, ela é feita de metodologias, né? Ela é feita de passo a passo. E para cada restauração, para cada remoção de amálgama, para cada acolhimento, a gente usa o nosso passo a passo. A gente, na hora de fazer uma resina, a gente não segue ali um protocolo. E às vezes, nesse caso clínico de hoje, eu fico me perguntando por que a gente não tem um passo a passo rumo a um diagnóstico assertivo? Por que não existia isso? E essa era uma dor que me incomodava. Gente, tem passo a passo para tudo. E no decorrer desses 30 anos, gente, eu fui com as minhas habilidades, com minhas experiências, criando um passo a passo, desenvolvendo um método que fizesse me levar a um diagnóstico assertivo. Por isso que hoje muitos colegas, muitos alunos me buscam para esse acolhimento. Adriana, não estou conseguindo achar o diagnóstico. Adriana, estou com dificuldade. Adriana, estou te encaminhando aí para ter. Por quê? Por conta desse caso clínico, tá? Por conta de casos clínicos, por conta de método, de caminhar para um diagnóstico assertivo, tá? E por isso eu tô aqui, abri esse perfil do Dentista Confiante exatamente para levar vocês a terem um diagnóstico assertivo, de ter segurança nos procedimentos já nos primeiros atendimentos, para caso clínico como esse vocês consigam resolutividade, tá bom? E eu aproveito aqui a oportunidade aí. Oi, Andréia. Oi, Fabíola. Seja bem-vinda. Ei, Luana. Ei, Gabi. E eu aproveito a oportunidade aí para fazer o convite para vocês, né? Da nossa maratona que vai acontecer nos próximos dias, tá joia? O link tá lá na bio. Eu tô organizando, tô aqui hoje nessa live, mas daqui a pouquinho a gente já vai para fazer andamento da nossa maratona. Tenho certeza que vocês vão gostar muito e é exatamente disso que nós vamos conversar. Qual que é esse passo a passo, qual que é a metodologia do dentista confiante para chegar a diagnósticos assertivos? Precisa ter um passo a passo, gente. E nesse caso, por exemplo, olha, a paciente chegou, tá? Vamos voltar aqui, gente. A paciente chegou com esse acolhimento, né? E ela relatou mais. Ela ainda relatou... Opa, que eu voltei pro mesmo. Ela ainda relatou, gente, que ela retornou a esse colega dentista que fez a restauração e ele ajustou, achou que a resina estivesse alta, né? Mas mesmo assim não melhorou. Depois ela retornou novamente, o colega dentista fez um raio-x da região e ele observou também no exame clínico que a gengiva dela estava inflamada, ele fez uma raspagem ali e parou de sangrar aquela gengiva que estava incomodando na hora que ela passava o fio dental, mas a dor mesmo, aquele desconforto ao morder, ao mastigar, ainda não havia desaparecido, tá bom? Então é muito importante o paciente ficar à vontade na hora da que a gente está fazendo esses tipos de pergunta, tá? Esse acolhimento inicial, gente, por isso que o método do Dentista Confiante, vocês sempre escutam eu falar sobre acolhimento do nosso paciente, tá? Para que ele fique à vontade e fazer esse relato para você, o que realmente
aconteceu, ele fica à vontade de falar assim, olha doutora, olha doutor, eu tô aqui, mas eu já tive em outro dentista, eu não tô conseguindo, meu dente continua doendo, e ele conta exatamente o que aconteceu. E isso é porque houve uma conexão entre você e o paciente, e por isso que o acolhimento é um dos pilares aqui do nosso método, tá bom? Ó, oi Gabi, bom dia, tá joia? A Gabi tá pontuando aqui, gente. Bom dia, Luana, bom dia, Gabi. Ó, porque a remoção do amálgama em si já gera uma sensibilidade. Pode deixar o dente frágil, possível de trincas, profundidade, exatamente. Só de remover a restauração amálgama, cada remoção de cada restauração, a gente já tem perda de estrutura dental, que isso é inevitável com nossa alta rotação, tá bom? Então, e a remoção do amálgama, ela tem que ser muito criteriosa, muito protegida, né? Por causa do mercúrio que está ali presente, não deixar de usar o isolamento, enfim, outras pontuações do protocolo de remoção, de restauração amálgama. E realmente pode ter sensibilidade, trincas pela expansão do amálgama, então tudo isso a gente tem que considerar e que pode justificar essa sensibilidade dessa paciente, tá joia? Gabi, obrigada aí pelas suas considerações, tá joia? Bom dia para você também. E outra situação desse caso clínico, gente, ainda falando de acolhimento, essa paciente, ela vinha sentindo dor há 6 meses. Claro, gente, que não era uma dor latente, é uma dor que quando incomodava muito, ela tomava um analgésico, mas era uma situação que há 6 meses já estava incomodando, que há 6 meses ela já estava em busca de um tratamento, de um resultado, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho sobre o acolhimento desse exame clínico? Então é muito importante que a gente faça essas perguntas para a gente colher essas informações que nós obtemos aqui da paciente. E principalmente a gente localizar qual que é a dor. Nesse caso específico, a paciente sabia pontuar exatamente: olha, doutora, eu tô com uma dor aqui nesse dente, nesse lado superior, e é esse dente aqui, ó. Porque quando eu bato nele, ele tá sensível. Quando eu mastigo, ele dói. Eu tô julgando mais a minha mastigação pro outro lado. Então, tudo isso, gente, são dados importantes. Por exemplo, ó, ela bate assim. Significa que ela tá fazendo o quê? Uma percussão horizontal. E quando faz uma percussão vertical, será que ela também está com sensibilidade? Então, no método do dentista confiante, existe a sequência certinha das perguntas. Por quê? Uma coisa é o dente doer com percussão horizontal. Outra coisa é o dente doer com percussão vertical. E nós vamos pontuar na nossa maratona exatamente o porquê que dói na percussão horizontal e não na vertical, ou ao contrário, tá bom? Então, tudo isso, esses dados, essa coleta, ela deve durar aí, gente, em torno de 15 a 20 minutos, porque é onde você tá entendendo o caso clínico da urgência que você tá acolhendo, tá? Então, você já acolheu o paciente, você já fez as perguntas, você já fez os exames ali, o exame clínico já confirmou o que está acontecendo ali naquela região, e aí sim nós vamos para o exame complementar, que é o raio-x dessa região que a gente tanto conversou, tá? Ó, então esse aí é o raio-x panorâmico, o raio-x periapical dessa paciente, desse caso clínico que nós acolhemos hoje, tá? E eu queria muito agradecer a participação de vários colegas dentistas com várias sugestões diagnósticas na nossa caixinha. Nós vamos conversar hoje aqui um pouquinho de cada um delas, e aí eu queria que vocês parassem, perguntassem sobre esse caso clínico, porque uma colega dentista enviou uma mensagem, olha só, olha gente, que delícia a gente compartilhar isso, olha.
Deixa eu ver onde eu coloquei, ó. Ela colocou assim, cortou um pedacinho, tá, gente? Ela perguntou assim na mensagem dela, olha, doutora, o que pode ser isso, né? O que pode ser isso, doutora? Esses dias aconteceu o mesmo comigo. Então, essas situações de caso clínico, gente, é muito comum do paciente relatar que fez uma restauração e logo ele não tinha dor e logo em seguida ele passou a ter sensibilidade. E eu sei que isso dói muito na gente como profissional. Nossa, o paciente não estava com dor. E eu fiz a restauração, o paciente gerou dor. Quem já viveu essa situação, ou na faculdade, ou no inicinho da carreira, me conta aí. Porque esse caso clínico vai ajudar essa colega dentista, nós já conversamos até um pouquinho no direct sobre isso, mas vai ajudar muito vocês no dia a dia, gente. Porque casos clínicos de sensibilidade pós a execução de resina é mais comum do que vocês imaginam, ou não sei se vocês estão vivenciando isso aí no dia a dia. E é por isso que eu trouxe esse caso clínico hoje para a gente conversar, porque ele tem tudo a ver com o passo a passo rumo a um diagnóstico assertivo. Ele tem tudo a ver com as perguntas que a gente precisa fazer. Conta aí, gente, quem no dia a dia clínico já vivenciou uma situação como essa, de fazer uma resina e depois ficar com essa dorzinha que o paciente entra em seguida em contato que está com sensibilidade. Eu já vivi várias vezes e exatamente por isso que eu tenho protocolo de colocação de resina, protocolo de proteção com cimento de ionômero de vidro, tudo disponível dentro do nosso método exatamente para a gente não passar por essas situações, tá joia? Oi, Amanda, bem-vinda! Oi, Rafaela! Oi, Maria Eduarda, seja bem-vinda à nossa live cedinho hoje, gente, um horário diferente aí, né? Oi, Letícia, tudo bem? Gente, e nas caixinhas de sugestões diagnósticas, queria compartilhar aqui com vocês, ó, em agradecimento, ó, recebemos várias sugestões diagnósticas para esse caso clínico, tá? Hoje nós vamos pontuar algumas dessas sugestões, por que tem possibilidade de ser algumas delas, por que não tem possibilidade em duas delas. A gente vai aplicar aí o nosso raciocínio clínico dentro do odonto e entender melhor, poxa, é possível que seja isso? Não, isso eu descarto completamente à medida que eu vou fazendo o passo a passo do nosso diagnóstico assertivo, tá joia? Mas fica aí na telinha um agradecimento muito grande a todos vocês que participaram aí da nossa caixinha. E uma pergunta, tá, gente, que mais pontuou, uma sugestão diagnóstica foi, eu acredito que seja, depois que finalizou a resina, que colocou a resina, eu acredito que seja trauma oclusal. Um contato prematuro, a restauração ficou alta e precisa ir realizar um ajuste oclusal. E colegas dentistas, vocês aí, né, recém-formados, vocês que estão aí no finalzinho da jornada acadêmica, ou você, colega dentista que eu vejo aqui que já tem alguns anos, mas que acredita que o perfil do dentista confiante pode ajudá-lo no dia a dia clínico, muitas vezes a sensibilidade pós-resina, muitas vezes ela está relacionada ao trauma oclusal. Às vezes, ao finalizar a resina, ajusta-se a resina em máxima intercuspidação, mas a gente precisa checar lateralidade, direita, esquerda, protusão, para ver se em todo o percurso o paciente está confortável. Por quê? Porque na máxima é só quando ele abre e fecha a boca, mas nos movimentos mastigatórios a lateralidade ela é mandatória. Então é muito importante ir aproveitando essa sugestão diagnóstica de muitos colegas dentistas, muitos sugeriram isso, um ajuste oclusal. É muito importante que a gente cheque a oclusão em todos os movimentos, tá?
máxima intercuspidação, lateralidade e protusão. Anota aí direito. Em cada live, gente, é uma aulinha, tá? Uma aulinha não, uma aulona rumo a diagnósticos assertivos aí, tá joia? Então anotem essa dica de lembrar de checar em todos os movimentos, tá? Mas nesse caso clínico dessa nossa paciente que chegou aqui, né, e a gente já estava lá nos exames complementares, o colega dentista que realizou já havia feito aí o ajuste oclusal, né? Não tinha. Chegando aqui no acolhimento de urgência, nós também realizamos a checagem em oclusão, em lateralidade, em protusão, e a paciente não apresentava nenhum contato prematuro, tá bom? Descartamos também. E aí eu também queria fazer uma outra observação, gente. Anota aí essa dica também. Quando o dente apresenta um trauma oclusal ou alguma coisa, nesse sentido, o ligamento periodontal apresenta um espessamento. Então, se a gente, por exemplo, tem um trauma oclusal na raiz palatina, nas cúspides palatinas, a raiz palatina ela apresenta um espessamento do ligamento periodontal, tá? Então fica aí essa dica em caso de trauma oclusal severo, essa observação no raio-x de um espessamento de um ligamento que muitas vezes passam despercebido aí pra gente, tá? Então essa é uma sugestão diagnóstica que a gente acabou excluindo aí para esse nosso caso clínico. Uma outra sugestão diagnóstica que foi colocada aqui: será que não é um caso de uma recessão gengival? Será que, ou pelo uso do grampo, pelo uso do isolamento absoluto na hora de executar a resina, será que o paciente não expôs a raiz? E o colega dentista também pensou nisso. Tanto é que na hora que a gente for fazer um exame, apresentava aí na região desse 16 uma proteção cervical com resina. E a paciente já estava com sensibilidade há 6 meses, colegas. Então, uma recessão gengival provocada pela adaptação de um grampo, a gengiva ela afasta, mas depois ela adere novamente, não perdoaria por tanto tempo. E o paciente não sentiria tanto ali na hora da mastigação também. Então, a gente também descarta a possibilidade de ser uma recessão gengival, tá? E aí vocês devem estar me perguntando: Adriana, mas como que eu chego a esses raciocínios clínicos, né? Como que eu vou descartando essas possibilidades e vou direcionando aí a um diagnóstico assertivo? É preciso a gente entender, gente, que assim como nas resinas, quando a gente vai executar uma resina, uma exodontia, uma moldagem, a gente tem um protocolo, precisa ter um protocolo também para diagnóstico assertivo. Precisa ter a sequência que a gente vai utilizar, as perguntas estratégicas, os exames complementares que serão necessários e usá-los no momento certo, tá bom? É por isso que nós estamos aqui e é por isso que eu convido vocês para a Maratona do Diagnóstico Assertivo. Lá eu vou conseguir fazer esse protocolo, ajudar vocês nesses primeiros passos, porque eu preciso não de uma live, mas eu preciso de 3 aulas, igual que vai acontecer na nossa maratona, tá bom? Então, se você quer aprender mais detalhes a desenvolver esses casos clínicos, por isso eu te convido, o link tá na bio, mas fique aqui na nossa live, na hora que a gente terminar esse caso clínico, vai lá na nossa bio, vai ter lá uma inscrição para nossa maratona. Deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês colocarem aqui, ó. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei, ó. Ok, gente, ó. Então essa aí é o convite especial para vocês da nossa maratona aí do diagnóstico assertivo, agora 7, 9 e 11 de julho, tá? Gente, é um evento 100% gratuito, 100% online, são 3 aulas, tá bom? Onde eu oriento vocês mais detalhadamente sobre esse passo a passo rumo a diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos. E o acolhimento dessa paciente, gente, ela estava muito incomodada com a situação, muito constrangida ao mesmo tempo, né, de
de estar em busca de outro colega profissional, mas ela foi muito sincera de não aguentar mais conviver, e a preocupação dela é que quanto mais o tempo passava, ela sentia que aquilo poderia agravar. Então ela já até chegou lá no consultório assim: doutora, será que não é tratamento de canal? E realmente foi uma sugestão diagnóstica aqui de uma das colegas. Será que não é um caso de tratamento de canal? Será que ela não está desenvolvendo aí uma pulpite irreversível? E aí, gente, no nosso raciocínio clínico, a gente precisa entender um pouquinho, puxar aquela caixinha de pulpite, né? E uma das características da pulpite, quando a gente faz o estudo, é dor latente e espontânea. Então, não era o relato da nossa paciente. Então, a gente precisa organizar essas caixinhas. Você entende como é importante esse raciocínio? Organizar as caixinhas onde a gente vai buscar uma suspeita diagnóstica e vai, poxa, mas é pulpite? Uma pulpite irreversível? Ah, não, a pulpite irreversível, a característica dela é dor aguda e espontânea. Então a gente já descarta também uma possibilidade de pulpite irreversível. Ô, gente, me conta aí, eu tô falando muito, vocês estão conseguindo acompanhar aí esse nosso caso clínico que a gente está desenvolvendo hoje? Porque é um caso clínico, gente, que acontece muito no nosso consultório. E o exemplo desse caso clínico vai nos ajudar em várias situações, e várias mesmo, gente. Pode ser uma sensibilidade que o seu paciente está relatando depois que você fez uma resina. Pode ser um paciente que chegou, que outro colega dentista fez a resina e está com sensibilidade. E vocês vão ver que nesse caso clínico, como que a resolutividade é mais simples do que a gente imagina, porque a gente já descartou todas as possibilidades que poderiam ser até mais complexas, tá bom? Então, respondendo aí, então a Gabi tá falando que sim, tá dando para acompanhar, a Rafa também, a Fernanda também, gente, obrigada. É porque às vezes, gente, sabe, eu empolgo com o caso clínico, começo a falar e fico preocupada de vocês não conseguirem acompanhar aí, tá bom? Então, obrigada aí a vocês pelo feedback, tá bom? Rafa, Fernanda, Gabi. E aí, nesse caso clínico do paciente, um outro relato importante que ela fez foi: olha, doutora, o que aconteceu? Eu terminei de fazer a resina e assim que eu saí do consultório, né, que terminou a anestesia, eu já comecei a sentir muito desconforto, começou a doer congelado, começou a mastigar. Na hora que eu passava o fio dental, a gengiva estava muito sensível, começava a agarrar muitas coisas ali. E aí, gente, olha como é importante a gente fazer uma escuta efetiva, uma escuta atenta ao nosso paciente. Porque quando ela fez o relato que ela passava o fio dental e sentia dolorido, no exame clínico, eu já entro para o exame clínico pensando: como será que está essa região onde foi feita a resina? E se a gente observar no raio-x, com esse relato que a paciente já havia falado, com o detalhe que eu observei no exame clínico, a gente observa que exatamente nessa região distal, olha a perda óssea, na crista óssea, na região distal aí, né? Distal do 16 e mesial do 17. E aí a gente já começa a pensar: poxa, o que está acontecendo nessa região? Porque ela está tendo uma perda óssea nessa região, mas não está nos dentes vizinhos. E aí a gente lembra que essa restauração já está há 6 meses desconfortável para a paciente. E a gente lembra que ela relatou que o colega dentista teve que fazer uma drenagem aí porque a gengiva ficou inchada. Ele drenou, fez a raspagem, a gengiva desinchou, mas a sensibilidade não
desapareceu. Então, gente, a gente precisa lembrar, vou até voltar aqui para a gente conversar aqui bem de pertinho, que existe eu sempre digo, né, para as pessoas, converso e faço na minha análise do estudo, que existe um santuário aí nessa região, e ele tem um nome que a gente conhece muito bem, que ele chama espaço biológico. E o espaço biológico, eu falo que ele é um santuário porque ele não gosta de ser invadido, ele não gosta de ser desrespeitado. Então é muito importante quando vocês estiverem avaliando, fazendo um diagnóstico, buscando um diagnóstico assertivo, vocês lembram desse santuário. Gente, como que está o santuário aí do dente? Como é que está o espaço biológico? Eu nessa restauração estou respeitando o espaço biológico? Eu estou dando espaço para a formação do meu suco gengival, para a aderência? Eu não estou invadindo? Ou, nesse caso clínico, eu não estou fazendo com que o alimento esteja ficando retido entre os dentes e isso danificando o meu espaço biológico? Então, toda vez que vocês forem avaliar um raio-x periapical, gente, dê essa olhada. Tá tendo uma harmonia nessa altura da crista óssea? A crista óssea, ela tá na mesma altura, e aí a gente observa nessa região, exatamente no ponto de desconforto, essa perda óssea localizada aí. O paciente já não exibe essa crista óssea. E aí a gente precisa observar, tá tendo acúmulo de resíduo? Como que ficou o ponto de contato dessa restauração? E aí a gente vai observar que o problema está exatamente nessa região. Ao remover a restauração, já era uma remoção delicada, uma remoção de uma restauração amálgama. Claro que a gente tem que seguir todo o protocolo, né? Remover a amálgama com isolamento absoluto. Na hora de executar as resinas, né? Atentar aí para o condicionamento ácido, né? Igual uma colega sugeriu. Será que não foi excesso de condicionamento ácido, né? Ou o ácido, muito ácido na dentina, ou se não foi a contração de polimerização, não obedecendo o fator 5, ou será que foi excesso de incrementação, ou será que a restauração ficou muito próxima à polpa, será que faltou aí um forramento? Então tudo isso gera essa sensibilidade e tudo isso na hora da gente executar, a gente já tem que seguir esses critérios. É muito importante a gente seguir o protocolo de condicionamento ácido, o protocolo de adesivos, o protocolo de incrementação. E vocês observem que para tudo isso tem um passo a passo. E isso também pode ter exacerbado essa sensibilidade da paciente. Mas isso duraria, uma pulpite reversível, por 6 meses. Por 6 meses, essa agressão já teria evoluído ou para uma necrose ou para uma pulpite irreversível. Então, por 6 meses, a gente pensa, não, meu paciente já estaria sentindo uma dor maior ou esse dente já seria em necro. E aí, quando a gente vai fazer um exame e vai ajustar com fio dental, opa, cadê o ponto de contato ideal desse dente? Opa, radiograficamente, por que está tendo uma perda óssea nessa região? Será que o santuário do meu espaço biológico não está sendo invadido? E aí a Gabi fez uma pergunta aqui, gente. Nesses casos de remoção do amálgama, seria interessante formar com CIV antes da resina? Sim. Casos de restauração com amálgama, Gabi, é sempre importante
a gente colocar o CIV para selamento de trincas, para obstrução que eu falo, né? Porque existe, a gente fala as tatuagens de amálgama, né? A impregnação do amálgama dentro dos canalículos. Então, até para que para sua resina não dê muita transparência acinzentada por causa da restauração amálgama que estava ali, ou até mesmo para você não ficar atentada a remover aquela dentina que já está escurecida, o ionômero de vidro, ele consegue ali fazer essa proteção, esse selamento e diminuir essa translucidez, tá bom? Então eu sempre aconselho, e quanto mais profundo, gente, eu dou um conselho a mais. Remover uma restauração amálgama extensa faz toda a restauração provisória com o ionômero de vidro, tá? Obedecendo ali os pontos de contato, colocando a matriz direitinho. Aguarda aí uns dias, a próxima consulta, semana seguinte, aí você faz o preparo em cima daquele ionômero e realiza a sua resina. Essa é a forma mais segura e você evita sensibilidade pós-operatória, porque como a gente já conversou várias vezes aqui, o cimento ionômero de vidro, ele é biológico, né? Ele tem um efeito analgésico, ele é biocompatível, ele tem muita aderência, ele veda os canalículos dentinários, então ele é um material assim que eu realmente sou apaixonada, tá? E a Gabi tá perguntando, o CIV de forramento mesmo? Gabi, se você for utilizar nessa estratégia que eu te falei, fazendo como base, você utiliza o CIV para restauração mesmo, tá? Agora, se a cavidade é rasinha e realmente você precisa só proteger, aí você usa o CIV de forramento, tá joia? E a Gabi ainda perguntou aqui, gente, poderia ser o CIV foto? Gabi, poderia. Mas só lembrando que toda resina que é foto, ela tem contração de polimerização. Então, ela também precisa ser obedecida às paredes. Para você também, apesar dele ser excelente o CIV, mas para ele você não nem correr o risco de ter sensibilidade na contração de polimerização. Tá joia? Voltando aqui para o nosso caso clínico, gente. Então, ó, paciente relatando sensibilidade, ó, vamos colocar aqui não, paciente relatando sensibilidade, desconforto, numa restauração que ela já havia feito há 6 meses atrás, ela tinha uma restauração amálgama e foi substituída por uma resina foto. A paciente sente dor ao mastigar, sente dor quando ela bate no dente, ela sentia dor quando passava o fio dental, agarra muito resíduo ali, mas o colega dentista fez uma limpeza, uma raspagem, melhorou aquela sensibilidade, a gengiva não sangra, mas ela continua sentindo dor toda vez que ela mastiga, tá bom? Então, como a paciente relatou esse desconforto, gente, raio-x não mostrou muita proximidade. A polpa aí vocês veem, gente, que há uma superposição de imagens, né? Mas não estava muito próximo, mas o que foi proposto? O que foi proposto a esse paciente, gente, tá? Então eu vou colocar assim, porque é um atendimento, gente, que eu falo com vocês aqui é dia a dia clínico, é vida real que acontece, e esses casos clínicos eu compartilho aqui com vocês, porque se acontece aqui no consultório, se acontece com os colegas dentistas aqui na clínica, pode acontecer com vocês e nós estamos aqui para ajudar, tá joia? Gabi tá falando aqui, entendeu? Agradecendo, de nada, Gabi, as ordens, tá joia? Oi, Cassi, seja bem-vinda aí, Erlândia, bem-vinda aí à nossa live de hoje, cedinho por aqui no Dentista Confiante, né? Então, gente, a gente coloca nesses casos clínicos exatamente a nossa vivência aqui do dia a dia, do consultório. E como a gente vai ser resolutivo para tirar a dor desse paciente, tá? E é muito importante que você compartilhe com o seu paciente o que você está planejando para o tratamento.
A paciente chegou com esse relato, buscando uma solução de uma dor que ela vinha sentindo há 6 meses, e a preocupação dela: doutora, será que esse dente já é canal? Será que esse dente já é canal? Então, ela não tinha sinais clínicos de necessidade de tratamento de canal. Mas eu preciso remover a restauração que está presente nesse dente. Porque o relato da minha paciente, tudo iniciou quando ela apresentou uma sensibilidade. Então, quando ela fez a remoção da restauração, e ali foi o gatilho da sensibilidade. Então, o que eu preciso fazer é remover essa restauração. Mas eu preciso falar com a paciente: olha, nós vamos remover essa restauração, mas pode ser com que tenha exposição do canal. Pode ser que eu vou fazer tudo para proteger, mas pode ser que haja necessidade do tratamento de canal. E a paciente já entra com essa possibilidade, que pode ser que sim ou pode ser que não. E aí nós optamos, como eu sabia que estava tendo uma perda da crista óssea, eu sabia que o ponto de contato não estava legal, estava entrando alimento, que meu espaço biológico estava sendo invadido. Então, eu teria que fazer uma restauração, tirar uma restauração, fazer uma proteção onde que eu obedecesse o meu espaço biológico e fizesse um ponto de contato. Então, esse foi o nosso planejamento para esse nosso acolhimento de urgência. Eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, para vocês terem uma ideia, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí na foto. Olha como que a região ali estava irritada. Olha como não estava tendo espaço suficiente para a cicatrização. A ausência de ponto de contato faz com que a gengiva, né, a papila que vem da região vestibular, a papila que vem da região palatina, ela se rompe. E aí fica direto na estrutura óssea. E isso traz muita agonia, muito desconforto ao nosso paciente. Então, aí nós promovemos a remoção de toda a restauração amálgama, né? Anestesiamos o paciente, promovemos a remoção aí de toda a restauração amálgama, não, tá, gente? Que ela já estava com resina. Promovemos a remoção de toda a resina, fizemos uma raspagem, uma curetagem aí no periodonto e realizamos aí uma restauração provisória com cimento e ionômero de vidro, para que a paciente tivesse a analgesia, para que eu devolvesse o ponto de contato, para que eu permitisse que essa gengiva na área chamada área de Cole, né, ela pudesse fazer esse fechamento. Então é muito importante, gente, que a gente faça o nosso raciocínio clínico, um raciocínio clínico preciso, porque nós temos esse conhecimento. É igual a colega dentista, eu estava conversando com ela ontem no direct, né? Ela virou e falou assim: Adriana, é porque a gente sabe que a gente tem esse conhecimento, mas na hora clínica é muita coisa para a gente relembrar. E é verdade. E é verdade, então é por isso que é importante a gente ter um passo a passo, um protocolo, porque a gente vai acionando o que eu chamo as caixinhas do nosso raciocínio clínico ideal para aquele momento, para aquele acolhimento que a gente está realizando ali, tá joia? E temos uma outra pergunta aqui, ó. Nesse caso, o laser pós a restauração correta ajudaria na cicatrização e analgesia para os tecidos gengivais? Gabi, sim, inclusive existe um protocolo de laser que a gente faz já nesse momento aí, no momento em que o dente está aberto. Existe um protocolo de laser muito legal que quando o dente está igual nessa imagem que você está vendo, a gente faz a laser terapia na camada pulpar aí, né, nas paredes pulpares, nas paredes axiais, para promover
o deslocamento das terminações nervosas aí rente à polpa, para que elas não fiquem muito superficiais, tá bom? Agora, quando o paciente já está com uma sensibilidade maior, Gabi, quando a resina já está executada e ele relata muito desconforto, o protocolo de laser sim pode melhorar, mas não é resolutivo imediato. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Vamos supor esse caso clínico que a gente acolheu, tá? O paciente com essa sensibilidade, invasão do espaço biológico, ausência de ponto de contato ideal. Gente, tinha o ponto de contato, mas não era ponto de contato ideal, ou seja, não é aquele ponto de contato que evitava a passagem e retenção de alimentos ali na região. Então, quando tá nessa situação, Gabi, a gente precisa ser mais resolutivo. O paciente já tá com dor há 6 meses. E o protocolo de laser terapia, ele não é tão rápido, tá? Então, nesse caso, a gente, em caso de atendimento de urgência, a resolutividade é uma prioridade. Agora, se fosse um caso, paciente com um pequeno desconforto, eu fiz um ajuste oclusal, fiz uma análise oclusal, vi que tinha um ponto de contato prematuro, fiz um ajuste oclusal, para melhorar mais rápido, o laser vai ser assim, filé. Porque o ponto de contato está ideal, não está tendo retenção, radiograficamente não há nenhuma perda óssea, é realmente a resina que ficou alta. Eu ajusto a resina e aí faço uma laser terapia para promover a analgesia mais rápido, tá joia? Te respondi aí. Laser de baixa potência, isso mesmo, laser de baixa potência em caso do dente, e se você for fazer alguma raspagem no tecido gengival, já é o laser luz vermelha, a alta potência aí para aliviar essa gengiva, tá? Que é efeito cicatrizante. Gente, esses casos clínicos, eles geram muitas opções diagnósticas, tá? Então, é um caso clínico onde a gente vai acionar várias caixinhas. E por incrível que pareça, é um caso clínico muito comum. Tenho certeza que vocês vão acolher no decorrer desses próximos dias casos clínicos semelhantes como esse. Espero que hoje, né, através dessa live, eu tenha contribuído mais um pouquinho aí, tá joia? Vamos ver se eu deixei alguma pergunta aqui. O Tony deixou aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo fixar, olha. Deixei comentário aí, o fixado, que é o link de acesso para nossa maratona do diagnóstico assertivo, né? Onde eu ensino vocês a fazerem diagnósticos assertivos e segurança dos procedimentos. São 3 aulas 100% gratuitas, 100% online, que vai acontecer agora, nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho, tá bom? Queria passar para vocês, antes da gente finalizar a nossa live, gente, que nesse caso clínico, houve várias possibilidades diagnósticas relatadas pelos nossos colegas, e isso é muito comum. É muito comum a gente, ao acolher o diagnóstico, a gente ficar em dúvida mesmo. Então, é muito importante que a gente faça perguntas estratégicas ao nosso paciente, que a gente deixe o nosso paciente muito à vontade. Então, por isso é essencial a gente realizar um acolhimento, ter empatia com o nosso paciente que está 6 meses com dor, né? Então, ele já esteve no colega, né, que realizou o procedimento. Possivelmente ele pode ter passado até por outros colegas também, mas não se sentiu seguro em realizar o procedimento, não se sentiu confiante em realizar o procedimento. Então é importante que no acolhimento de urgência a gente passe a confiança no tratamento. E você fazer perguntas estratégicas, você fazer uma escuta, que eu falo, uma escuta ativa do relato do paciente, e uma escuta, principalmente, uma escuta acolhedora, né? Do relato que ele está passando. Isso ajuda o paciente a falar mais sobre o caso clínico. E lembrando, gente, o raio-x, ele é um exame complementar. Ele nos ajuda
no fechamento de um diagnóstico. Ele nos dá essa imagem, como a gente viu, que algo estava diferente acontecendo. Mas o raio-x, ele não é o principal, ele é um exame complementar. A anamnese, o exame clínico, o relato do seu paciente, ele é soberano. E muitas vezes a gente considera o raio-x como soberano, tá? Ele é apenas uma complementação. Ele apenas faz com que todas aquelas informações que você obteve no relato do paciente, no exame clínico, ele te ajude a guiar a um diagnóstico mais assertivo, tá? E eu vejo muitos colegas dentistas iniciando um diagnóstico pelo raio-x, olhando e falando, já é canal, já é uma fratura, mas converse com o seu paciente primeiro. Escute o que ele tem para falar, o que aconteceu, faça um exame clínico, tá bom? Para você ter um diagnóstico aí assertivo. A Gabi tá perguntando aqui, gente, ó, nesse caso havia um agente irritante causando a perda óssea. Há a possibilidade de alguma reposição óssea? Queria eu, né, Gabi? Gabi, olha só, o primeiro passo, excelente pergunta, tá, Gabi? É bem área de pele mesmo, bem invasão de espaço biológico. Obrigada aí por você compartilhar essa pergunta, tá bom? Gabi, osso de extremidade, eles não ocorre uma aposição óssea. Então, já respondendo aí, né, vai ter uma reposição óssea? Uma reposição óssea não vai ter. Mas quando você tira o fator causa, né, no caso, igual você citou aí, o agente irritante, o acúmulo de resíduo alimentar, né? Quando você permite com que essa gengiva se forme novamente, que você obedeça o espaço biológico, vai acontecer a remodelação óssea. Então, a gente não vai ter reposição óssea, mas a gente vai ter uma remodelação dessa crista óssea. Ela não vai ficar na altura dos colegas, ela não vai chegar à altura, mas ela vai formar aquela cortical protetora aí, tá bom? Então, não vai ter uma reposição, mas nós vamos ter aí uma remodelação óssea, tá joia? Nesse caso, houve perda óssea pontual. Pode haver uma reparação óssea? Aí eu já te respondi, né, Gabi? Eu acho que foi a mesma pergunta, né? Ok? Então, a gente vai ter isso aí, tá bom? Então, gente, esse é o nosso caso clínico que a gente compartilhou aí. Vou mandar a fotinha aí da região aí, ó. Essa aí ficou mais nítida, isso aí depois que a gente já tinha feito a drenagem, a remoção aí da resina de nada, Gabi, as ordens, tá bom? Quando a gente for, deixei aí, ó, a foto final, aí nesse caso aí já tava prontinho pra gente colocar, não a resina definitiva, tá, gente? Mas o nosso queridinho aí, o nosso cimento ionômero de vidro. Eu gosto muito, muitos perguntam, Adriana, qual o cimento ionômero de vidro para esses casos? Gente, o básico é o melhor nesses momentos, tá? Então eu coloquei aí a pasta de hidroxicálcio na região pulpar aí que estava mais profunda e coloquei aí o cimento ionômero de vidro espatulado, né, o Maxion, preenchi todas as cavidades, obedecendo o espaço biológico. Não houve necessidade de aumento de coroa clínica, tá, gente? Só a curetagem, a raspagem já manteve ali, e principalmente desenhando com a matriz o ponto de contato ideal para que não tivesse acúmulo de resíduo alimentar nessa região e para que a paciente sentisse conforto na hora de usar o fio dental, mas principalmente para que essa gengiva, essa papila na região interproximal pudesse ser formada aí novamente, tá bom? Então é um caso clínico em que a gente acolhe com muita facilidade, então fique atento ao ponto de contato. Quando você estiver iniciando uma avaliação, fazendo uso do fio dental, pergunte, observe se o fio dental está passando com muita
facilidade, pergunta ao seu paciente, olha, retém muito alimento aqui nessa região? Quando você vai comer uma carne, uma comida mais fibrosa, tem muita retenção de alimento? Se o paciente tiver que sim, observe no raio-x se não está tendo uma perda óssea ali na região, tá bom? E refaça, explique para o paciente o porquê e repassa para ele a confecção de uma nova resina, uma nova restauração, fazendo o fechamento aí desse espaço, desse ponto de contato, tá bom? Para que não haja agressão ao santuário aí do espaço biológico. Gente, então esse era o caso clínico que eu queria compartilhar aqui com vocês. Um caso clínico muito interessante. Muito obrigada a todos que enviaram aí na nossa caixinha uma sugestão diagnóstica. Espero que hoje eu tenha explicado o porquê sim e o porquê não de todas elas aqui nessa nossa live de hoje. Esse caso clínico, ele aparece com muita frequência nos nossos consultórios, né? Então, e você, a paciente que está chegando aí agora, acompanhando esse nosso caso clínico do de Dente novo, 16, gente. Vou deixar aqui um relato. Isso aí é o videozinho que a gente colocou lá, esse relato desse caso clínico. Eu queria muito agradecer a presença de vocês nessa live e frisar aí, né, o meu convite especial para você que está em busca de diagnósticos assertivos e você que quer encontrar o caminho, o passo a passo, quer conhecer uma metodologia que te leve, que te guie como um GPS mesmo a um diagnóstico assertivo. Ter segurança nos procedimentos com protocolos ideais, né, para que o pós-operatório do paciente não seja desconfortável. Então fica aí na telinha o meu convite especial para vocês a participarem da Maratona do Diagnóstico Assertivo, que vai acontecer aí agora em julho, né, nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho, tá? Eu vi que muitos de vocês que estão aqui na live com a gente já fizeram a inscrição. Muito obrigada pela confiança. É um evento 100% gratuito, gente, 100% online, onde 3 aulas eu ensino, ajudo vocês, ensino o caminho, né, os primeiros passo a passo aí para um diagnóstico assertivo. E eu sei que obter diagnóstico, ter segurança nos procedimentos é o que às vezes dá aquele friozinho na barriga de muitos colegas dentistas, tá? Então conte comigo aí nessa jornada, seja você que está aí no início da sua jornada, seja você recém-formado. O Dentista Confiante foi montado principalmente para você, colega dentista recém-formado, porque eu conheço muito bem as dores que acontecem no dia a dia do seu consultório, porque eu vivi isso durante muitos anos e eu acolho muitos estagiários, muitos alunos que vivem isso nesse momento. Então eu sei exatamente como eu consigo ajudar. E essas perguntas, né, igual a Gabi, muito obrigada, Gabi, pela sua participação. A Gabi tá falando aqui, né, que já inscreveu. A Fernanda aqui falando, né, que quero agradecer. Foi a primeira vez que assisti uma live, já amei. Ô, Fernanda, obrigada. Seja bem-vindo, tá? Aqui a gente trabalha assim, dia a dia de consultório, dica que vai ajudar ali, que vocês podem implementar na próxima consulta, na segunda-feira. Dica como essa já pode ser utilizada, tá joia? A Gabi tá falando que tá formando agora, né, e tem amado. Exatamente, Gabi. Olha, o meu conteúdo é voltado para vocês que estão aí no finalzinho da jornada acadêmica, vocês que estão aí começando a jornada. Eu sei exatamente o que vocês estão sentindo e tô aí para contribuir e para ajudar, tá joia? Eu fico muito feliz da participação. Manda mensagem, tirem dúvidas, tá? A gente tá aí para acolher. Muito obrigada pela participação de todos, tá? Deixei aí fixado aí, ó, o Tony deixou aí o nosso suporte, gente. A ajuda dele tem sido fundamental. Nada melhor que você ter 31 anos de formado e ter um companheiro há 33 anos de formado ao seu lado, que é o Tony, meu esposo. Queria muito aproveitar esse pedacinho da live e agradecer ele, tá, gente? A vida é feita de escolhas e eu acertei na escolha do maridão, hein? Gente, muito obrigada a todos vocês pela participação. Fernanda, fica aí o meu convite, tá? Para participar de várias outras lives aí.
Espero vocês na maratona, saindo aqui, o link tá aqui, mas lá na bio, e queria fazer um pedido especial a vocês, né, Fernanda, Gabi, a Luana que chegou aí, a todos vocês que gostam do perfil, compartilhem do perfil do Dentista Confiante com outros colegas dentistas que também estão aí com essas dores, com dúvidas no diagnóstico, com dúvidas nos procedimentos. Eu tenho certeza que o perfil do Dentista Confiante pode colaborar com eles também. Então, encaminha aí o nosso perfil para seus colegas dentistas, tá joia? Queria desejar a vocês um final de semana abençoado, com muitas alegrias, muitos sorrisos, tá bom? Que a vida de vocês sejam abençoadas, tá? Vejo vocês na nossa próxima live e conto com a presença de vocês na nossa maratona do diagnóstico assertivo, tá joia? Beijos, fica com Deus, gente. Obrigada a você, Gabi. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Vejo vocês na próxima live.